Em transmissão ao vivo, o senador Magno Malta manifestou sua revolta com o evento de Lula e do STF que comemorou o aniversário das prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes em uma celebração da tirania. O senador se exaltou ao comentar o comportamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que participou do evento e cedeu o salão para sua realização. Magno Malta iniciou dizendo: "Democracia inabalada é o nome do evento, uma cena dantesca. Quero falar pela memória do Clezão e da tristeza de ver como a casa onde eu estou, o Senado da República, acolhe essa peça teatral das mais ridículas que o Brasil já assistiu." Um senador lembrou as narrativas da extrema-esquerda sobre os porões da ditadura e a cobrança que fazem pela morte de um preso político sob a tutela do Estado e comparou: "E sob a tutela do Estado morreu Clezão, e o presidente Pacheco acolhe dentro do Senado esse evento ridículo. Ridículo, nunca houve tentativa de golpe." Malta lembrou que Clezão, preso político do ministro Alexandre de Moraes, que morreu no cárcere, simplesmente estava no interior do prédio do Congresso. E prosseguiu: "Ele estava sentado ali, e pela memória dele, pelas mais de 2.000 pessoas que foram presas e outros presos hoje, você falar em democracia ao lado de Lula?" O senador questionou: "Que democracia é essa que solta um condenado para ser presidente da República? Que democracia é essa em que o presidente da corte chama o povo de mané? Em que o outro ministro diz: sem o Supremo não teria Lula? Disse o ministro Gilmar Mendes: não teria atores que estão na política hoje sem o Supremo." Malta lamentou: "Um ativismo judicial. E esta casa, que tem o poder constitucional de parar isso, em respeito ao povo brasileiro, não para, participa, recebe, acolhe. Está acontecendo dentro do Senado. E como senador eu protesto. Você não tem o direito. O seu dever é se levantar e fazer valer o respeito à Constituição, o ordenamento jurídico." O senador pediu: "Me diga onde houve, Pacheco, um golpe." O senador prosseguiu: "Como é triste, presidente Pacheco. Você, que acaba de tomar uma cusparada na cara com essa medida provisória. Qual crime que o Clezão cometeu? Você está sentado ao lado de Alexandre de Moraes, um homem que há 3 dias atrás veio com a narrativa de que o golpe era para... Você está em... a democracia, vocês estão em a Constituição. Isso é um ato ridículo, Pacheco. Não vou chamar Lula de ridículo porque não precisa." O senador explicou o propósito da cerimônia. Nesse momento exato em que o Senado está todo papagaiado, fantasiado, para poder tentar materializar essa narrativa de que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Ridículo. Por outro lado, mostra uma outra coisa: a vergonha e a força que vocês não têm. Magno Malta disse: "Meus pêsames, Pacheco. Ao mesmo tempo que dou meus pêsames ao Senado e àqueles que estão aí presentes batendo palma de forma ridícula, batendo palmas para maluco, eu abraço com sentimento a família do Clezão e a família de todos os que estiveram presos e aqueles que ainda estão presos e aqueles que estão de tornozeleira em um golpe sem armas, sem canhões, sem urutus, sem uma pistola, sem um país de primeiro mundo, belicamente preparado, apoiando. Que golpe? Nenhum golpe. Realmente uma narrativa, como disse o Lula, uma narrativa desgraçada que está sendo sustentada e materializada em um museu, o ridículo museu que vai custar 40 milhões aos cofres públicos." O senador se exaltou: "Nós estamos quebrados, cheios de desemprego, o país com medo, cidadãos com medo, e vocês aí estão tentando materializar uma narrativa mentirosa para se manter no poder oprimindo o povo. É muito triste."
Eu não posso me dirigir a Barroso porque ele é presidente do Supremo e não do Senado. Não vou me dirigir a Lula porque ele não é meu presidente de forma nenhuma. Mas a Pacheco, de você eu cobro. Você devia estar cobrando deles e não sentado ao lado deles, fazendo coro de uma forma tão ridícula como essa. Malta sugeriu: eu espero que nesse Museu da Democracia Inabalada de 40 milhões, vocês coloquem o atestado de óbito do Clezão. E façam também um museu de cera, para vocês colocarem as imagens das mais de 2.000 pessoas, homens e mulheres, com comorbidades ou não, e as crianças, que ficaram rodando por horas para a grande mídia poder mostrar. Ao concluir, o senador disse: que Deus tenha misericórdia do Brasil. Vergonha, Pacheco. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais,
o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 30 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix, ajude. Democracia inabalada. É o nome do evento, uma cena dantesca. E é sobre ela que quero falar, que começou há poucos minutos no Senado. Entra aí, chama o pessoal para entrar. Será muito rapidinho, porque eu quero falar pela memória do Clezão. E tristeza de ver como a casa onde eu estou, o Senado da República, que acolhe, recebe essa peça teatral das mais ridículas que o Brasil já assistiu. Eu convido você, venha comigo nesse momento. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para você que está ligado comigo. Minha boa tarde aí ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Marcelo Santos. Meu boa tarde aí ao Lucas Polese, que estão ligados aqui comigo, e você de todo o Brasil. Democracia inabalada nesse momento. Qual democracia, cara pálida? É a minha pergunta. Lembrar uma coisa a vocês. Quando Vladimir Herzog desapareceu em 64, eles cobram até hoje porque ele estava nos porões da ditadura. Eles dizem, ou seja, sob tutela do Estado. E sob a tutela do Estado morreu o Clezão. O presidente Pacheco, que nesse momento acolhe para dentro do Senado esse evento ridículo. Nunca houve tentativa de golpe. O Clezão foi preso aí dentro, olhando o celular, sentado aí. Quando você está ali na tribuna, ele fica mais ou menos aquela tribuna do lado direito, onde ficam os seguranças. Ele estava sentado ali. E pela memória dele, e mais de 2.000 pessoas presas, e alguns presos e outros presos hoje. Você falar em democracia ao lado de Lula, que democracia é essa, inabalada, que solta um condenado para ser presidente da República? Que democracia é essa, em que o presidente da Suprema Corte chama o povo brasileiro de mané? Em que o outro ministro diz sem o Supremo não teria Lula, ele não estaria sentado do seu lado aí agora, Pacheco. Disse o ministro Gilmar Mendes, sem o Supremo. Não teria atores que estão na política hoje sem o Supremo. Um ativismo judicial, e essa casa que tem poder constitucional de parar tudo isso em respeito ao povo brasileiro, não para. Participa, recebe, acolhe. Está acontecendo dentro do Senado, e como senador eu protesto, tenho o meu protesto. Você não tem direito. O seu dever é se levantar e fazer valer o respeito à Constituição, o ordenamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal tão somente guarda a Constituição. Você tem que requerer deles onde está a Constituição, e me diga onde houve, Pacheco, um golpe. Está sentado aí ao lado de todos eles, até o PGR que foi eleito agora também. Como é triste ver essa gente fazer duas conversas. E como é triste, presidente Pacheco,
Você que acaba de tomar uma cusparada na cara com essa medida provisória para voltar, para derrubar a desoneração, para manter o emprego no Brasil. Qual crime que Crezão cometeu? Você está sentado ao lado de Alexandre de Moraes, o homem que há 3 dias atrás veio com a narrativa de que o golpe era para enforcá-lo. Você está enforcando a democracia. Vocês estão enforcando a Constituição. Isso é um ato ridículo, Pacheco, que está acontecendo aí. Eu não vou chamar Lula de ridículo, porque não precisa. O ativismo judicial eu denuncio ao longo da minha vida, mas, senhores senadores brasileiros, eu não podia me calar nesse exato momento, quando tem discurso de narrativa. E Lula é bom de narrativa. Ele disse: se quisermos nos manter no poder, temos que saber melhorar nossa narrativa. Ele é bom de narrativa. O Flávio Dino é bom de narrativa, de embolar o seu juridiquês para mostrar conhecimento e atacar as pessoas. Gente simples desse país, majoritariamente católico, evangélico, cristão. Dino disse que tem ódio nos olhos dessa gente que ele nunca viu nos olhos de traficante quando ele era juiz. E essa CPMI, essa pirrada, essa brincadeira, esse relatório de Elisiana Gama que não conseguiu numa investigação encontrar nada que fosse para matar o senhor Alexandre de Moraes. Bom, era só para passar aqui, para nesse momento exato que o Senado está todo papagaiado, fantasiado, papagaiado, para poder tentar materializar uma narrativa de que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Ridículo, ridículo. Agora, por outro lado, mostra outra coisa: a vergonha e a força que vocês não têm. Quando um sujeito se levantou para enfrentar a máquina, com mais pessoas enfrentar o próprio poder, vocês querem destruir a figura de um homem, de um pai de família que foi bom presidente da República, Jair Bolsonaro. Então aqui meus pêsames, Pacheco. Ao mesmo tempo que dou meus pêsames ao Senado e àqueles que aí estão presentes batendo palma, de forma ridícula, batendo palma para maluco, eu abraço com sentimento a família do Crezão e a família de todos que estiveram presos e aqueles que ainda estão presos e aqueles que estão de tornozeleira. Um golpe sem arma, um golpe sem canhões, sem urutus, sem bota, sem uma pistola, um golpe sem um país de primeiro mundo belicamente preparado apoiando. Que golpe? Nenhum golpe. É realmente uma narrativa, como disse o Lula, que está sendo sustentada, uma narrativa desgraçada, que está sendo sustentada e materializada no museu, o ridículo museu, que vai custar 440 milhões aos cofres públicos. Não bastasse esse bilhão que foi gasto em 10 meses do Lula fazendo viagem, 60 dias de viagem, com a janja, o tapete de caríssimo, o sofá de 60 mil, o colchão de 40 mil, assim lá vai, estourou o teto de gastos e mais quase 200 bilhões de déficit ao fechar o ano. Nós estamos quebrados, cheios de desemprego, país com medo, cidadão com medo, e vocês estão aí tentando materializar uma narrativa mentirosa para se manter no poder, oprimindo o povo. É muito triste. Eu não posso me dirigir a Barroso, porque ele é o presidente do Supremo, não é do Senado. Não vou me dirigir a Lula, porque ele não é meu presidente de forma nenhuma, mas a Pacheco, que é o presidente da casa onde eu estou, de você eu cobro. Você devia estar cobrando deles e não sentado do lado deles fazendo coro de uma forma tão ridícula como essa. Eu espero que nesse museu da democracia inabalada de 40 milhões vocês coloquem o atestado de óbito do Crezão e faça também um museu de cera para vocês colocarem a imagem das mais de 2.000 pessoas, homens e mulheres, com comorbidade ou não, e as crianças também, que durante 4 horas ficaram dentro dos ônibus rodando, para que a grande mídia mostrasse o MST. Esses são. Tentar colar isso em nós não cola. Eu vou encerrar aqui, viu, gente? E pode ter certeza com a minha indignação, a indignação do justo. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Vergonha, Pacheco.